6, de 37 até o verso 40. Quem gosta ainda de acompanhar na sua própria Bíblia, João 6, de 37 a 40. O tema dessa mensagem hoje é Filhos da Ressurreição Gloriosa. Então vamos falar de ressurreição. Cantamos agora há pouco que vai ser lindo aquele dia. Ah, como eu espero o dia em que verei o meu Senhor face a face do meu Mestre. Esse é o dia da nossa glorificação, da nossa imortalização também. Não é só um dia de um encontro, é um dia de um encontro em corpo glorioso. É o dia que venceremos a morte definitivamente. E eu quero falar sobre ressurreição hoje, em nome de Jesus. Já está aqui o texto, o primeiro texto, João 6, 37. Então vamos ler até o verso 40, a igreja acompanha os textos, tá bom? Lendo comigo, vamos lá? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. É isso mesmo? É, 38. Vamos lá? Leia comigo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vamos lá, verso 39. E a vontade daquele de quem me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus o Pai? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Jesus está dizendo, todos os que o Pai me deu, ou seja, todos os filhos de Deus, o Pai entregou a Jesus para que ele execute num dia, em um único dia, a ressurreição desses filhos. Amém? Está aqui o texto. Eu ressuscitarei, o próprio Senhor Jesus. Ele que é a ressurreição e a vida. E o verso 40, para completar a abertura, leia comigo, por favor, em voz alta. Isso aqui é a nossa fé, viu? Nossa fé comum. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E novamente Jesus reafirma, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero dizer para você, assim como pedra fundamental da fé cristã é a ressurreição. Todas as religiões que existem, todas elas prometem algum tipo de paraíso pós-morte. Para vocês terem uma ideia, nós estamos agora presenciando uma guerra numa escala nova, que vai acontecer muita coisa ainda só no começo da guerra. Vai ter muita, infelizmente, destruição e perda de muitas vidas, muitas almas. Por enquanto está na casa de centenas, vai chegar a milhares. Pode ter certeza disso. É um prenúncio de uma tragédia bem grande. E o primeiro alvo dessa investida dos Estados Unidos de Israel foi executar o líder religioso do Irã, o Ayatollah Khomeini. Ele era o líder, o cabeça da religião no Irã. Primeiro alvo, confirmado, morto. Planejaram durante muito tempo e executaram em poucos minutos. E olha que o homem tinha um bunker, ele tinha uma fortificação onde ele se escondeu com a família. Mas só que existem armas que furam o bunker. Eles criam armas tão poderosas que perfuram concreto até explodir lá embaixo. O alvo foi atingido, o Khomeini morreu, o Ayatollah. Começou uma série de piadas na internet, memes, não é? Porque a fé islâmica crê que o homem islâmico, quando morre, encontra não sei quantas virgens no mundo do além, no paraíso deles. Quantas são? 70 virgens. Olha o absurdo. É um negócio assim de exagero, né? Ele não encontra a própria esposa no mundo do além, encontra 70 virgens. Olha a ideia de paraíso dos islâmicos.
E aí começaram a fazer um monte de meme. A maioria esmagadora das religiões projeta um tipo de vida pós-túmulo, no além, em alma. O cristianismo é a única religião no mundo que projeta a volta para o próprio corpo já morto. Isso é ressurreição. Por isso, quando há sepultamento de cristãos, eu não tenho outra palavra quando sou convidado a ministrar no sepultamento. Irmão em Cristo, eu só tenho uma palavra para dar: ressurreição. Voltará ao próprio corpo. E não voltará de qualquer maneira, voltará em corpo glorioso. Essa é a fé fundamental do cristianismo. Paulo chega a dizer: se cremos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Nossa fé é vazia, não vale nada. Porque a premissa da fé cristã está fundamentada na ressurreição dos mortos. Por isso, ainda que sejamos assim impactados com algumas passagens, agora há pouco mesmo, dia de Santa Ceia, estava me lembrando do nosso irmão Moacir. Ele estaria aqui numa das cadeiras aqui. Querido, muito amado. Tão amado que Deus o levou, guardou para si. Mas sabe o que nos deve confortar? Não só que a alma de Moacir vive, como é mais ainda glorioso, ele voltará no próprio corpo dele glorificado. É isso que prega o cristianismo raiz, o cristianismo de base, fundamentado na verdade, a volta ao próprio corpo em glória no dia de Cristo. Amém, povo santo? Por isso, nossa esperança é diferente da dos outros. Enquanto os outros esperam uma vida idílica, paradisíaca, no além-túmulo, nós não temos essa expectativa no além-túmulo como sendo um destino. É só um lugar intermediário. A esperança dos cristãos é o dia de Cristo, quando seremos glorificados no corpo. Essa é a nossa esperança. Amém? E a igreja primitiva defendia isso. Não defendia a ideia de ir para o céu para ficar esperando morto, não. Defendia a ideia de voltar no dia de Cristo, em corpo imortal, para reinar com ele os 1000 anos. Esse é o fundamento da nossa fé. Eu quero que vocês acompanhem agora alguns textos que eu vou mostrar a vocês, para consubstanciar o que estou falando. Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18. Jesus nasceu e ressuscitou em corpo glorificado. Ele é o primeiro a experimentar esse corpo novo. Colossenses 1, 17 e 18. Já está aqui, ó, Colossenses 1, 17. Nós vamos seguir daí para o verso 18. Presta atenção, queridos. Enquanto o Filho de Deus estava aqui na terra, ele ressuscitou algumas pessoas. Ressuscitou, por exemplo, Lázaro, seu amigo. Ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou aquela menina, né? Talita, né? Talita Cume. Eu acho que o nome dela não é esse não, hein? É uma expressão não é nome não. Talita é menina. Não é o nome dela não. Mas a menina vocês sabem quem é, não sabe? Uma menina, um jovem cuja mãe era viúva, Lázaro. Algumas pessoas foram ressuscitadas da morte. Mas essa ressurreição ainda era natural, digamos assim. E essas pessoas experimentaram, depois de alguns anos, uma segunda morte, um segundo sepultamento. Eu não acho muito vantagem, né? Porque teve que pagar 2 velórios, 2 enterros. Viveram mais alguns anos e morreram novamente. Jesus inaugura uma nova modalidade de ressurreição. E tem que ser ele a inaugurar. Não podia ser um homem natural primeiro do que Jesus. Se ele assumiu carne humana e ele morreu e morreu de fato, também tem que experimentar reviver no corpo glorioso. Em primeiro de tudo, amém? Vamos ler aqui o texto de Colossenses 1,17, mostra a transcendência do Senhor, vamos lá? Ele é antes de todas as coisas, nele, Jesus, tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Então diga de novo, Jesus é o primogênito de entre os mortos. Ele não é o primeiro a ser ressuscitado, já houve outros. Mas dessa nova ressurreição, ele é o primeiro. Amém? Ele é o primogênito entre os mortos. E aí o texto explica de Paulo, vamos lá? Para em todas as coisas ter a primazia. A prerrogativa é dele. Ninguém poderia ressuscitar em corpo glorioso antes de Jesus. Por isso, por exemplo, irmãos, vou jogar uma pimentinha no coração de vocês. Não teve um profeta que foi arrebatado da terra e subiu para o céu? Não tem um profeta assim? Na sua Bíblia? Quem é o nome dele? Elias. Elias foi glorificado? Não. Elias não foi glorificado. E eu acredito que ele nem morreu nesse processo, pelo contrário. Ele foi levado, passeou e voltou para algum lugar desconhecido. Foi escondido estrategicamente. Mas por que Elias não foi para o céu de Deus com corpo humano? Porque carne e sangue não pode habitar lá no céu. O céu é glorificado, o céu é imaculado, é santo. Carne mortal não habita céu. Então Elias não foi. Alguém pode pensar, mas Deus pode ter feito um efeito especial em Elias e ele ficou com um corpo glorioso. Aí é um erro pensar isso. Porque o texto de Paulo é claro. Ninguém antes do Cristo poderia ter corpo glorificado. Ele tem que ter a primazia. Bota o texto aqui de novo, filho. Por favor, verso 18. Colossenses 1, 18. Bota o texto aqui. Isso. Não é esse texto não. Colossenses 1, 18, é isso? Então, aqui é o verso 18. Ali é o 17, aqui é 18. Paulo explica. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, o primeiro lugar. O lugar mais exaltado é dele, até entre os mortos. Ele foi um morto mais, digamos assim, diferente que o mundo dos mortos já recebeu. O mundo dos mortos, o Sheol já tinha muitas almas lá naquele lugar. Mas quando desce o Filho de Deus, não desceu qualquer morto. Desceu a vida, o príncipe da vida desceu até o mundo dos mortos. Quando ele sai do mundo dos mortos, ele sai vitorioso sobre a morte. Por isso, quando ele retorna no seu corpo glorificado, ele inaugura uma ressurreição diferente. Quantos estão entendendo, digam amém. Não é a mesma ressurreição de Lázaro, não é a mesma ressurreição da menina, nem daquele jovem da viúva de Naim. É uma ressurreição nova. Ele tem o privilégio de ser o primeiro dentre os mortos em corpo glorioso. Avança aí para mim. Agora, avança aí para mim, não deu texto, né? Lucas, capítulo 20, verso 34 até 36. Quero fazer você pensar nesse corpo que nós vamos habitar, ter, né? Nós vamos viver numa outra dimensão. Lucas, capítulo 20, verso 34 e 36. Está cá, né? Está aqui o verso 34, vamos ler até o verso 36. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá, acompanha a leitura. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quantos pode dizer amém? Agora você ficou só prestando atenção no texto, né? Agora eu quero que você fale com seus lábios. Isso aqui é a síntese da nossa fé. A fé não é baseada na ressurreição? Aqui está a síntese. Jesus, o próprio Senhor da ressurreição, está explicando o
que vai acontecer conosco. Então vamos ler de novo? A partir do verso 35, vamos lá? Mas os que são havidos por dignos. Presta atenção, eu vou pausar aqui. Uma pausa reflexiva. Muitos declaram que são de Jesus. Muitos até professam o seu nome. Mas, queridos, Jesus tem compromisso com aqueles que forem dignos, que dignificaram o seu chamado, que completaram a carreira, que pagaram o preço, que levaram sua cruz, que se santificaram. Nem todo aquele que chama Senhor, Senhor entrará no reino. Ele mesmo disse isso. Há uma distinção aqui. Os que vencerem, não é isso que diz lá na carta do Apocalipse? Ao vencedor, ao que vencer, aí é confirmado. Amém? Então vamos lá, vamos a partir daí. Mas os que são havidos por dignos, leia comigo, de alcançar a era vindoura. O que é a era vindoura, irmãos? É o reino milenar, é o tempo do milênio. Era é um tempo. Era é um tempo. Estão vivendo o tempo comum, né? Nós estamos no tempo comum. Esse mundo caído em trevas. Mas nós que formos dignos de alcançar o próximo etapa da humanidade, que é a era vindoura, que está vindo aí, o que diz o texto? E a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Por que não podem mais estar unidos suas esposas? E é um caso que a Lenice, por puro amor pela minha pessoa, diz que vai conversar com Jesus. Ela acha que pode convencer Jesus a mudar a regra. Não vai mudar. Presta atenção. Por quê? Porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Essa expressão, filhos da ressurreição, só aparece nesse texto. É o único que tem essa expressão. Todos os que são do Senhor e estiverem mortos são filhos da ressurreição. E quem estiver vivo não vai ressuscitar, vai ser transformado vivo. Mas a maioria já passou. Do tempo de Cristo até hoje, 2000 anos, quantos servos de Deus estão aguardando a ressurreição? Mas eu acho bacana essa questão de não poder mais estar se unindo fisicamente a seu esposo, sua esposa, porque nós vamos sofrer uma transformação na nossa estrutura. Amém, queridos? E aí não precisamos mais nos casar. Ontem foi o casamento do pastor Igor. Nós celebramos bastante, que ele era o único solteiro do grupo. Né? Já estava madurinho, está madurinho ele. Não vou ficar falando muito não, que de repente está vendo a mensagem. Já estava madurinho, mas casou. Pode casar ainda enquanto o reino não vir. Mas talvez não desfrute tantos anos assim do casamento. Se o cronograma de Deus estivesse se desenrolando sobre a terra, e está se desenrolando, o cronograma profético de Deus, nós até brincamos com ele. Você vai botar filho no mundo na última semana de Daniel? Hã? E se tivermos iniciando ou perto, os últimos 7 anos até a vinda do reino? Será que é uma boa ideia casar e gerar filhos agora, irmãos? Pensa aí no seu coração. O fato é que ele vai desfrutar da sua ligação com a sua esposa somente pelo período que antecipa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vier, acabou o casamento. Então, curta, eu sempre falo isso, curta bastante seu casamento agora, porque tem data de validade. É até que a morte os separe, a morte de um dos cônjuges, ou até a volta de Jesus. Esse é o marco. Amém? Somos filhos da ressurreição. Eu gostaria que você falasse comigo, amém? Esse texto não é comum, irmãos. Não, você não vai encontrar essa expressão em outro lugar na Bíblia. Diga assim, eu sou filho da ressurreição. O que você entendeu? Se tu morrer, está garantido, não está garantido? Todos nós que passarmos estamos garantidos, desde que sejamos dignos da era vindoura. Vamos abrir outro texto.
Colossenses 3. Colossenses 3, verso 20 e 21. Jesus, então, inaugurou uma nova ressurreição em que ele é o primeiro em corpo glorioso. E nós também teremos corpos gloriosos. Colossenses 3, 20 a 21. Vamos ler? Filhos, em tudo... Não é isso não, gente. É Colossenses mesmo? Está aí? 3:20? É, né? Então fui eu que anotei errado. Corta esse texto aí. Vamos para Filipenses. Vamos lá. Avança aí. Esse texto aí eu coloquei errado. Copiei errado. Voltando a falar, acabou luz na minha casa, tá, irmãos? É por isso. Tá? O meu sermão estava bonitinho para ser impresso, mas não tem como imprimir um negócio sem luz. Então tive que chegar aqui e passar a mão. Às vezes acontece um erro. Filipenses 3, 8 e 11. Agora está certo. Filipenses 3, 8 e 11. Sim. Vamos ler então, igreja? Sim. Deveras considero tudo como perda. Aqui está errado. Vocês estão me derrubando aí, o pessoal da mídia. Filipenses 3, 8 é isso aí? É esse aqui, né? A partir desse. Tá certo. É daí para frente. Peço perdão, mídia. Peço perdão. Eu abri o contexto. Vamos lá. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para ler comigo o verso 10 em voz alta, igreja, todo mundo. Para o conhecer, conhecer é Jesus, e o poder da sua ressurreição. Qual era o anseio do apóstolo Paulo? A ressurreição, o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Agora olha o anseio do apóstolo Paulo. Nunca foi ir para o paraíso, irmãos. Não tem um texto que diga, Paulo, estou doido para ir para o paraíso. O texto de Paulo deixa claro que o anseio dele é o dia glorioso em que ele voltará dos mortos em corpo imortal. É o que ele deseja, a fé dele está nisso. Leia aqui o finalzinho, verso 11, vamos lá? Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, homem a quem Jesus se manifestava pessoalmente a ele glorificado. Desejo de Paulo, o que eu quero alcançar, não é nem nesta vida, nem é na vida pós-morte. Eu quero alcançar a era vindoura, quando eu alcançar a ressurreição de entre os mortos. Amém? Todo mundo está aprendendo aqui, irmãos? Ressurreição tem que ser almejada. Nossa ressurreição tem que ser almejada. Paulo almejar pela sua ressurreição gloriosa. A ressurreição vai ser como se fosse o fecho da obra do Senhor na nossa vida. Entenda isso dessa forma. Vou usar uma metáfora mais comum. É o glacê do bolo. É o revestimento externo. Nós somos salvos porque recebemos o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo habita em nós. Amém, igreja? Começa um trabalho dentro do nosso interior, mudando o padrão da nossa mente, metanoia. Começamos a fazer obras de justiça, nos santificar. Essa obra visa nos aperfeiçoar para o casamento. Começamos a nos limpar para o casamento, o dia de Cristo. Amém? Então, é uma obra interior, na alma, na mente, de purificação para casarmos com Jesus. Amém? Mas qual é o glacê do bolo? Qual é o fecho disso tudo? É a ressurreição em corpo glorioso. Começa o trabalho no interior da alma e finaliza no exterior do corpo. Quantos entenderam, diga amém. Por isso que eu disse, não há nenhuma glória em estar morto, desincorporado.
Por melhor que seja o lugar do paraíso, onde se aguarda a ressurreição, não há glória no paraíso. Sabe quando experimentaremos glória e poder? Quando o nosso corpo for transformado. Aí experimentaremos o que é transformação em glória e poder. O que é ser divino. Estar guardado no paraíso é maravilhoso, mas é muito melhor estar redivivo, ressuscitado em corpo eterno e imortal. Quantos podem dizer amém? Você crê nisso? Então Paulo almejava alcançar a sua ressurreição. Por favor, agora, filho, Romanos capítulo 8, verso 21 a 25. Nossa redenção final é a glorificação do nosso corpo. A obra começa no nosso interior, purifica a nossa alma, mas o desfecho não é na alma, o desfecho é no corpo. A última obra de Deus é no nosso corpo. Romanos capítulo 8, verso 21 e 25. E é muito importante falar isso, porque os incrédulos, desde o começo do cristianismo, debochavam dos cristãos. A minha leitura da igreja primitiva, eu posso afirmar isso a vocês. Os cristãos eram debochados por causa de falar de corpo. Porque a maioria dos aqueles sábios da época, né, os cultos da época, só pensavam na alma. O gnosticismo só defendia que a alma era boa, o corpo era mau. Então havia um consenso na antiguidade de que a matéria era ruim. A parte física era ruim, era má. Precisava ser destruída na terra. O cristianismo veio e fala, você vai receber seu corpo de volta. Aí os que eram opositores do cristianismo diziam, isso é loucura. Como é que um corpo já deteriorado vai voltar de novo ao seu estado? Como é que um corpo que já dissolveu na matéria, alguém que foi, eles davam exemplos incrédulos, alguém que foi queimado numa fogueira, só sobrou cinza. Como é que esse corpo queimado voltará a ser inteiro? Eles debochavam do cristianismo. Tem um livro dos pais da igreja, se não me engano é de Irineu, não lembro qual foi o pai da igreja agora, que um incrédulo fazia a seguinte proposição. E se o corpo caiu no mar, e os peixes, cada um peixe comeu um pedaço do corpo, como é que faz? Como é que seu Deus vai juntar se cada peixe comer um pedacinho e cada peixe absorver a matéria daquele corpo? Olha o que pensavam os incrédulos a respeito da ressurreição. E aí Jesus diz para aqueles que não creem na ressurreição, você não crê no poder de Deus. Você não sabe como Deus é poderoso para trazer de volta o seu corpo. Não é qualquer corpo. Não é um outro corpo, seria reencarnação. É o teu próprio. Aquele que ele viu informe no ventre da sua mãe. Aquele que ele acompanhou a gestação. Quando cada órgão ia sendo formado. É o teu corpo. É o meu corpo. E a igreja tinha que se defender dessas acusações. Nosso Deus é poderoso. Sabe ali Ezequiel 37, o vale dos ossos secos? Quando Deus junta tendão com osso com osso, tendão com tendão, vai revestindo de carne, bota a pele e transforma o homem inteiro de novo, irmãos. Ali está a prova de que Deus é poderoso. Não tem osso do irmão colado no lugar errado. Não vem um osso errado, um fêmur Se tivesse eu e Everton morto lá no campo lá, o fêmur dele não ia parar na minha perna não, irmão. Nem a minha mão ia ser colada na mão dele. É o meu corpo que Deus vai restaurar, se eu estiver morto, né? É o corpo do Everton, se ele estiver morto, que vai ser restaurado. É o teu corpo que você vai receber de novo, só que agora revestido de poder e glória. Amém, povo santo? Você pode glorificar o Senhor por isso? Diga de novo, somos filhos da ressurreição. Amém? Já entronizou isso no seu coração? Essa frase não pode ser esquecida, não. Somos filhos da ressurreição. Os que forem dignos. Amém? Qual foi o último texto que eu pedi? Romanos 21 a 25. Já está aqui, ó. Do verso 21 até o 25 já está aqui. Vamos ler então, igreja? Na esperança
de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade do que, igreja? Da glória dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus assumirem seus corpos em glória. Quando a igreja for glorificada no início da era vindoura, na volta de Jesus. Amém? A criação vai ser beneficiada. A glória dos filhos de Deus. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Enquanto ainda mortais, mesmo sendo habitados pelo Espírito de Jesus, ainda sofremos, ainda gememos, ainda temos enfermidades, temos que enfrentar dores nesse corpo mortal, temos que enfrentar debilidade, temos que enfrentar envelhecimento, falha dos órgãos. Nós temos as primícias do Espírito Santo, amém, igreja? Mas neste corpo mortal ainda sofremos. Porque esse corpo mortal não é o ideal de Deus para nós. O ideal de Deus é o corpo que eu terei depois da volta de Cristo. Um corpo glorioso. O que nós estamos aguardando, irmãos? Vamos lá? Eu parei aonde? Nosso íntimo, aguardando. Diga aqui em voz alta, por favor, vamos lá? Aguardando a adoção de filho. Mas nós já fomos adotados por Deus em Cristo Jesus? Sim. Mas sabe qual é o desfecho da nossa adoção? A completude do que é ser filho de Deus. O que depende? A redenção do nosso corpo. Amém? Quantos entenderam? Já estamos sendo trabalhados como filhos de Deus. Já estamos ungidos e sendo aperfeiçoados. Porém, a redenção final, o desfecho, o glacê do bolo, é a redenção do nosso corpo. Não é a redenção só da sua alma. No dia de Cristo, a obra completa envolve o meu corpo, o teu corpo. Quantos podem dizer amém? Esse dia maravilhoso está vindo aí, igreja. Deixa vir os dias da tribulação. Não se espante com o que tem que se cumprir sobre a terra, pelo contrário. A palavra de Deus diz que devemos erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Está se aproximando o dia que nós vamos vencer a morte. Glória a Deus. Tem até efeito especial. Falei da morte. Foi nem programado. Que o mundo espiritual se levante, que o diabo se levante, que qualquer ser demoníaco se levante, não vai impedir o que o Senhor já projetou para nós. Amém, igreja? Nós venceremos a morte. A morte não vai prevalecer. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja sairá vitoriosa sobre a morte. A morte só ganha por enquanto. Está mantendo nossos irmãos ainda lá no descanso. Mas a morte vai perder. Como perdeu Jesus, perderá todos os filhos da ressurreição. Todos. Então, qual é o fecho da nossa adoção, irmãos? A redenção, diga assim, a redenção do meu corpo. Amém? Isso é o desfecho da obra de Deus na sua vida. Já começou. Você já tem as primícias do Espírito. Já está sendo trabalhado. Mas no dia de Cristo ele faz uma plenitude. Ele planifica a nossa obra com a redenção do nosso corpo. Verso 24, igreja. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, já está presente. Esperança é algo que você não está vendo, porque está no futuro. É aquela visão que te atrai, aquela visão que te impulsiona para frente.
a minha esperança está na glorificação do meu corpo. Amém? Na imortalização do meu ser. Na completude dessa obra no dia de Cristo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém, povo santo? Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 15. É o último texto, antes de nós partirmos o pão e tomarmos o cálice. 1 Coríntios 15, 54. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim, mesmo que morra, viverá. Eu acredito que muita gente pensa nesse texto como pós-morte. O fato de continuar vivo em alma no mundo dos mortos, esperando o paraíso. Jesus não está falando que você está dentro da ressurreição no paraíso. Jesus tem em mente o dia que ele chamará a todos pelo nome, como chamou Lázaro, vem para fora. Sai da morte. Sai da morte. A palavra de Deus diz que a voz do Filho de Deus, os que estão nos túmulos se levantarão. Jesus dará uma ordem e aqueles que descansam na matéria se levantarão. É o dia glorioso da sua vinda. Amém, queridos de Deus? Quantos filhos de Deus estão desintegrados na matéria? Penso sempre no pai Abraão. Pai Abraão, para o nosso tempo, é 4.000 anos atrás. É muito tempo, irmãos. 4.000 anos. Do pai Abraão para Jesus é 2.000 anos. Jesus para cá, 2026. Mais de 4.000 anos o pai Abraão, pai da fé, foi sepultado em terra e as suas partículas, os seus ossos, sua matéria, se desintegrou. 4.000 anos é tempo suficiente para não ter vestígio nem de pó de Abraão. Mas isso não impede Deus de ser poderoso e de fazer Abraão voltar para o seu próprio corpo glorificado. Ele vai se levantar, irmãos. Nós veremos naquele dia, presta atenção, presta bastante atenção. Quem você admira na Bíblia? Qual é o personagem bíblico, o homem e mulher que você admira? Paulo. Eu tenho uma curiosidade de conhecer Davi e Isaías. Mas cada um tem seu herói da fé, não tem? Pois naquele dia nós veremos esses homens. Nós veremos essas mulheres de pé novamente em seus corpos gloriosos. A gente vai ter a oportunidade de conversar com eles. A gente vai vê-los como eles são. Se Davi ressuscitado não é ruivo, né? Porque Davi era ruivo. Eu não sei depois de glorificado. Se o Rodrigo depois de glorificado vai ter cabelo. Não sei. Não sei. Tem mais gente aí carequinha, né? Vai imaginando aí, porque não tem muitos detalhes não, irmão. Já me perguntaram, pastor, com que idade que a gente volta? Não sei, queridos. Eu já estou aqui, maracujá de gaveta, as coisas já despencando na prateleira aqui na cara, né? Cheio de prega no olho. Será que quando eu levantar dos mortos eu vou estar com 21 aninhos? Não sei. 33, porque é a idade de Jesus? Isso aí é bacana, mas cadê a prova bíblica? Qual é a prova bíblica que a gente vai ter todo mundo 33 anos? Vai voltar todo mundo. E quem morreu com 20? Volta com 33? Você vê que a conta não bate, né? Mas pensa, querido. Quem tem um membro amputado, quem sofreu uma queimadura grave no seu corpo, foi mutilado, quem foi deformado com ácido no rosto, quem foi queimado, quem sofreu qualquer dano físico, que adulterou sua postura, sua coluna, quando voltar de entre os mortos, estará inteiro, integral, glorioso, imortal e poderoso. Paulo diz, semeia-se no corpo morto em humilhação, ressuscita-se em glória. Semeia em fraqueza, volta em poder. Esse corpo que receberemos não será um corpo qualquer. Não é igual a ressurreição de Lázaro, da menina, do menino. É um corpo transformado, glorioso, poderoso. Essa é a esperança máxima do cristianismo. Então vamos ler os textos. O último texto, 1 Coríntios 15, 54. Quando isso vai acontecer? No dia de Cristo.
Vou pedir à igreja que se coloque de pé, já vamos finalizar. Por favor, igreja, se coloque de pé. Eu quero que você saia daqui hoje com essa impressão forte no coração, essa esperança de que seu corpo frágil, que se machuca, que pega enfermidade, que pega vírus, que pega bactéria, que às vezes está muito mal, que está fraco, que está doente, que está com algum tipo de anomalia, alguma deformidade, alguma doença degenerativa. Queridos, isso não é o nosso fim. O nosso desfecho não é este, é só um momento. Amém? Suporte as suas dores, peça a graça ao Senhor, porque o desfecho é ter um corpo sem dor, é ter um corpo imortal, é ter um corpo glorificado, um corpo sem limites, igual o corpo de Jesus. A palavra diz que teremos um corpo igual o da sua glória. Amém? E tudo isso foi facultado pelo nosso Senhor, aquele que é o primogênito de entre os mortos, que experimentou a morte por todos os homens, diz o texto. Nós vamos celebrar a sua morte e ressurreição nos elementos da Santa Ceia. Amém? Nossa esperança está aqui. Leia comigo então, queridos, o que vai acontecer. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia! Esse dia virá. Nós veremos esse dia. Quer na carne mortal, segundos antes de ser transformado, quer voltando de entre os mortos, saindo do paraíso, voltando em corpo glorioso, nós debocharemos da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós, a igreja do Senhor, os filhos da ressurreição, que vencemos. Que vencemos. Você perdeu. Você não tem mais poder algum sobre os filhos da ressurreição. Em nome de Jesus, ele venceu tudo para nos dar essa vitória. O dia se aproxima, nós vamos vivenciar isso, irmãos. Não temam o que vai acontecer sobre a terra. Os eventos têm que acontecer para que Jesus volte. Pensa, mantenha sua fé firme na promessa. Mantenha sua fé firme na promessa. Se eu for digno, eu alcançarei a era vindoura em corpo glorioso. É incondicional. Amém? Como ainda somos muito falhos, nós vamos pedir ao Senhor graça, misericórdia, perdão pelos nossos erros. E o sangue do Cordeiro nos purificará a consciência do pecado. Amém, povo santo? Quero chamar aqui à frente o pastor Manuel para me ajudar. E os diáconos que vão compartilhar os elementos da ceia hoje com os irmãos. Por favor, preparem aqui os elementos. Chamar a equipe de louvor também. Glórias a Deus.